Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de naturalmente agradecer o convite para participar neste programa de conferências, em particular a Sofia Nunes, Celina Brás, que lançaram um desafio curioso que me levantou algumas questões que eu vou agora tentar partilhar convosco. E agradeço desde já a vossa presença depois desta sessão tão exaustiva e produtiva. O título desta apresentação baseia-se numa afirmação de Vuk Kozik, numa entrevista de 1997. Kozik, que é reconhecido como uma das principais figuras do movimento NetArt. E vamos tomar esta afirmação como ponto de partida para percorrer um conjunto de práticas e ver a forma como os filhos ideais do Chan se alargam a uma nova geração que se debruça sobre o impacto da internet, atendendo também à crescente diluição do mundo digital e material. Como ponto de chegada, tomamos a conclusão de Marisa Olsen de que tudo é sempre já pós-internet, enquanto uma noção que sublinha como a nossa experiência é moldada pelas tecnologias digitais e pela internet, enquanto sintoma específico de uma estética e condição pós-digital mais alargada. Está mais ou menos organizada em 5 partes, para vocês se poderem ir guiando. Como explica Domenico Quaranta, a afirmação de Kozik não é uma apropriação propriamente indevida, mas uma linhagem verificável. Mas antes temos que situar que o termo NetArt designa inicialmente um movimento, um grupo de artistas que emerge em 1994, incluindo Vuk Kozik, Olli Alina, Alexei Shulgin, entre muitos outros. Mas passa gradualmente, ou o termo passa gradualmente a ser usado para cobrir um espectro mais alargado de práticas que, nessa altura, assumem a internet como espaço de intervenção artística, ao mesmo tempo que criticam a sua crescente corporativização e as instituições artísticas dominantes. Portanto, através de estratégias como colaboração, participação, apropriação e partilha livre, evidenciam por via da internet os ideais e modos de ação que este meio vem reforçar e possibilitar. Isto porque o advento da internet vem acompanhado de uma série de expectativas que, como explica Domenico Quaranta, pareciam até então adormecidas, nomeadamente a rejeição do sistema da arte, a singularidade, não reprodutibilidade, desmaterialização da arte ou uma nova inspiração política. E tal como ele afirma, admita-se ou não, a razão pela qual ainda se pode falar sobre estes temas é em grande parte graças ao advento da web. Por sua vez, Mark Tribe frisa na sua introdução à New Media Art, em que se inscreve a NetArt, que embora esta possa ser focada no novo, novas formas culturais, novas tecnologias, novas visões sobre aspectos sociais, não emerge num vácuo histórico. Tribe, entre muitos outros autores, sublinham as origens da NetArt em referência direta a estratégias dadaístas, mas também passando pela boa parte ao arte conceptual, como já foi aqui falado hoje, e salientam como os ready-mades de Duchamp, em certa medida, prefiguram o tipo de apropriação característica da NetArt e também a postura crítica e o humor subversivo que lhe é inerente, como diz Caitlin Jones. Mas esta genealogia também se confirma pelo facto de a internet, especialmente no seu início, proporcionar o meio e as ferramentas para promover essas formas de ação e ideais. Daí que Kozik, na mesma entrevista, acaba também por sugerir que a internet eventualmente seria o medium ideal de Duchamp ou a materialização do sonho das gerações prévias, dada a sua natureza inicialmente anárquica, democrática e, sobretudo, global. Na sequência destas ideias, os artistas exploram a internet como um médium criativo em si, ou como um novo tipo de espaço para intervir artisticamente. Por um lado, focam a especificidade do meio, ou seja, começam a questionar aquilo que são as estruturas, a sua linguagem de base,
HTML, protocolos, browsers, desafiando a sua funcionalidade, procurando revelar que aquilo que parece natural é altamente construído. Portanto, expõe a materialidade da net, evidenciando o hipertexto e estruturas inerentes, nomeadamente com aquilo que depois foi designado por browser art. Nesse sentido, Alexei Shulgin usou botões, caixas ou formulários pré-definidos para fazer um estudo formal dos aspectos burocráticos do HTML e ironiza com os elementos funcionais da web, evidenciando que a interface nunca é completamente transparente. Ao mesmo tempo, também está a fazer uma paródia ao Prémio Artes Eletrónica, propondo esta Form Art Competition. Por sua vez, a dupla Jody, cujo nome vem da combinação dos nomes do casal, numa atitude provocatória, começa a questionar e a romper a experiência de navegação, com interfaces extremamente abstratas, e com os chamados code tricks, o falso código ou falsos vírus. Procuram, assim, expor aquilo que é a estrutura opaca do ambiente digital, mas, ao mesmo tempo, neste caso, a função View Source, que normalmente permite ver o código HTML que está por trás da página, não é? Que lhe dá forma, revela que as linhas de código que nós estamos a ver constituem uma imagem, um diagrama detalhado de uma bomba. Por outro lado, a apropriação de material encontrado ou pré-definido torna-se uma forma de desafiar a ideia de originalidade, numa era de extrema reprodução e remistura digital, alargando-se também a uma crítica do mundo artístico. Segundo Marc Napier, esta interface web do Shredder foi criada para ser uma exposição interativa e também um gerador de obras de arte. Isto porque, basicamente, se pode inserir um URL de uma qualquer página à escolha, e o código de HTML é reinterpretado por um script que Marc Napier criou e que em tempo real vai estilhaçando a página original para revelar a verdade oculta por trás daquilo que nós vemos na internet. Portanto, a apropriação de obras encontradas estende-se também ao trabalho de Eva e Franco Mates, que basicamente começam a clonar sites, desafiando a noção de originalidade e reforçando a sua remistura enquanto elementos híbridos. Hybrids, que estamos a ver, são colagens digitais criadas a partir de obras de NetArt, encontradas online, e como tal comentam a forma como os processos de recombinação se começam a tornar tão prevalentes que, em última instância, será impossível identificar uma origem ou um original. Ou seja, tornam-se assim irrelevantes ou quase impossíveis de esclarecer as questões sobre autoria e originalidade. Em suma, as estratégias de apropriação começam a tornar-se tão comuns que se vão assumir quase como um dado adquirido, visto que a internet se constitui, por natureza, como uma fonte infindável de imagens, sons, textos, entre outros possíveis found media, que até podem ser código. E como diz o Lev Manovich, toda a criação digital implica em certa medida ready-made. Cada programa vem com bibliotecas, modelos ou funções pré-definidas que se podem selecionar e modificar. Mas à medida que as leis e políticas de propriedade intelectual se tornaram cada vez mais restritivas, também se reforça a adesão na comunidade artística a recursos e ferramentas de uso livre, open source, passíveis de serem partilhados e apropriados por outros. Um exemplo representativo da modificação desse tipo de material pré-existente pelo hacking e do desenvolvimento de software e métodos criativos open source é Super Mario Clouds, em que o Cory Arcangel modifica o jogo Super Mario Bros. Da Nintendo, de 1985, intervindo no hardware e software, ou seja, apagou todos os elementos sonoros e visuais do jogo,
exceto as nuvens, tornando o jogo um elemento quase abstrato e essencialmente contemplativo. Mas também disponibiliza online o código-fonte e as instruções para quem quiser assumir o mesmo tipo de abordagem ou fazer a mesma coisa. Como afirma Baumgartel, a visão da alt-art sobre a net-art ignora uma das suas noções fundamentais, a de que qualquer pessoa pode ser um artista na internet, desde que munido das condições técnicas para isso. E segundo esta ideia, o valor da acessibilidade online começa a sobrepor-se ao da originalidade e também aos circuitos tradicionais de disseminação da prática artística, mesmo quando, no final do século, as instituições artísticas começam rapidamente a absorver a net art. Esse desafio e inerente crítica também é visível no trabalho de Olia Lialina. Não se vê muito bem. Mas isto também é só a homepage, que é a primeira página, homepage que ela criou, o site Art Teleportatia, que designa como The First Real Net Art Gallery, a primeira verdadeira galeria de net art, questionando assim a possibilidade de distribuição e recepção de obras e materiais e propondo, com alguma ironia, uma alternativa aos circuitos clássicos de circulação das obras. A continuidade desta estratégia também é patente no que designa por Last Real Net Art Museum, como um espaço em que coleciona diversas versões realizadas entre 1998 e a atualidade. A última que está lá é de 2016, da sua obra My Boyfriend Came Back from the War, de que vemos aqui uma representação em guache. Por sua vez, esta obra, My Boyfriend Came Back from the War, é uma exploração de frames de HTML e hiperlinks usados como recursos narrativos, que tem a ver com o foco inicial do trabalho de Olia Lialina e precede o seu trabalho de apropriação e, sobretudo, de investigação sobre a cultura web, nomeadamente a web vernacular. Este Last Real Net Art Museum também se presta a isso, porque rapidamente esta obra se tornou um dos exemplos mais citados do uso artístico do HTML durante a web inicial e continua a ser hoje, em certa medida. Portanto, como conclui Mark Tribe, ainda no final dos anos 90, a New Media Art, e especificamente a Internet Art, começa a ser absorvida pelo mundo artístico, mesmo que alguns artistas continuem a trabalhar nas margens. Por consequência, este tipo de exploração artística da internet tende também a ser gradualmente absorvido pela cultura, manifestando, no entanto, uma tendência a um conjunto de ideias que prevalece, mas que também se diversifica. E fazendo um salto para a frente, em certa medida, um salto temporal, isto leva-nos a esta forma de assimilação gradual destes princípios, leva-nos a muito debatida relação que se pode ver em termos de continuidade e ruptura entre a net art dos anos 90 e os vários termos, entretanto, lançados para designar uma forma de arte que surge após a internet, ou seja, após a integração completa numa cultura de rede. Esta discussão emerge com a própria evolução da internet e a forma como gradualmente começa a ser encarada menos como um médium e mais como uma parte integrante das nossas vidas. Ou seja, surge com a emergência da bolha .com, a especulação corporativa e crescimento exponencial da internet na viragem do século, e com a ascensão, um pouco mais tarde, por volta de 2005, da Web 2.0 e os seus paradigmas de conteúdo gerado por utilizador, usabilidade e redes sociais. Portanto, uma arte após a internet, ou esta noção, remete para a evolução da internet, mas, como explica Michael Connor, sobretudo para o consequente reposicionamento crítico dos artistas em relação à mesma.
Mas antes de nos dedicarmos à discussão destes termos que procuram situar estas mudanças, vamos olhar um pouco mais de perto o trabalho de Olli Lialina para perceber como a evolução da internet provoca esse reposicionamento crítico num processo que podemos ver como um processo de continuidade. Nomeadamente através do contraste entre o trabalho inicial, focado na linguagem da web, na definição de uma nova linguagem a partir da web, passando pela primeira década de 2000, focado na internet como campo de investigação artística e cultural, até aos comentários mais recentes sobre as implicações da sua evolução. Como diz Michael Connor, não é propriamente o trabalho do artista que muda, mas é a web e os discursos críticos que se vão estabelecendo à volta das mudanças da web. A exploração da linguagem que emerge das estruturas da net é patente neste exemplo que já falamos, My Boyfriend Came Back from the War, de 1996. Pelo uso de frames de HTML e hiperlinks como recursos narrativos. Aliás, toda esta forma de construção narrativa é muito patente no trabalho mesmo inicial da Olli Lialina, já em Agatha Pierce, usa o próprio URL como dispositivo narrativo, ou seja, é através do URL, do endereço da página, que aparece visível quando temos ali um link latente, que se constrói a história, ou seja, que a narrativa se vai revelando ao utilizador. Gradualmente, o discurso alarga-se também ao papel dos utilizadores comuns e desconhecidos enquanto elementos cruciais na construção da web. Por exemplo, com o texto A Vernacular Web, The Indigenous and the Barbarians, de 2005, afirma o vernacular como aspecto político, celebrando as formas de expressão populares da web em reação às pré-definições, ilusão de escolha e mecanismos de controle velados que vão começando a tornar-se mais evidentes com a emergência da Web 2.0. Este tema foi também parte de uma palestra que apresentou na Conferência Internacional ExcoEx 2007, o ano passado, que é uma conferência sobre computação, comunicação, estética e X como fator imponderável, que eu contribuí para organizar na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e que incluiu uma exposição na ala da Rua Capelo do Museu do Chiado. E em que tivemos o privilégio de contar com a presença e com as obras de Olli Lialina. E a palestra Give Me Time, Dê-me Tempo, retira o título de uma citação de páginas do arquivo GeoCities que Lialina coleciona, analisa e preserva desde o final do século passado, quando era explícito, basicamente, que este tempo para a construção livre destas páginas tinha, em certa medida, acabado. Lialina argumenta que o que aconteceu na World Wide Web entre 93 e 99 não tem precedentes, pois as pessoas podiam participar na sua construção ao elaborar as suas páginas pessoais e assim também começavam a criar blocos de construção que ficavam disponíveis para os outros criadores da web, fossem GIFs animados ou um pedaço de código HTML ou JavaScript. Portanto, os utilizadores não delegavam tarefas e investiam tempo a entender como é que a web funciona ou a aprender HTML para fazer este tipo de páginas para homenagear os seus animais de estimação. Portanto, este slideshow de páginas GeoCity com queijo de estimação, acompanhado de uma versão MIDI de Whiter Shade of Pale, foi também uma das obras apresentadas por Lialina em Lisboa e, por um lado, expõe muito claramente o tipo de linguagem vernacular das páginas construídas por utilizadores na web inicial e, por outro lado, possivelmente faz também referência à expressão On the Internet, Nobody Knows You're a Dog, de um cartoon que se tornou, em certa medida, um aforismo sobre a anonimidade na internet há muito perdida. Voltando um pouco atrás, após o boom.com,
Vemos então como perante a ascensão da Web 2.0, o foco também se transfere da abordagem criativa às estruturas da net para um comentário sobre a forma como as empresas estruturam os usos comuns da web, com pré-definições, mecanismos de controle, isto mesmo antes da emergência alargada de redes sociais, como por exemplo o Facebook. E esta obra reage em certa medida a este fenómeno. Elements of the Web 2.0 aborda a iconografia web como uma espécie de homenagem às formas de cultura que estão em risco de obsolescência iminente. Mas por esta altura a mudança da internet vai tornar-se ainda mais expressiva com a democratização dos dispositivos móveis, uma vez que a barreira entre tempo passado online e offline se começa a diluir completamente. Por exemplo, o iPhone foi lançado em 2007. Portanto, este fenómeno dá lugar a uma consciência de que toda a cultura é reconfigurada pela internet. Como diz Michael Conner, não há arte depois da internet, tudo é durante. E a cultura da internet, em certa medida, já é apenas cultura. Ou seja, atendendo a que não há depois ou fora da internet, a postura do artista também muda, torna-se um participante num sistema de circulação em que se diluem as fronteiras entre a produção artística e a do utilizador comum. Por consequência, as lógicas de apropriação que eram muito patentes no trabalho, nas obras da web inicial, ou da web art inicial, net art, associam-se os princípios da circulação. E esta obra comenta isso, embora o faça numa rede fechada de contactos. Lialina designa como o mais frágil GIF na World Wide Web, pois cada frame do GIF é alojado num site diferente, de um contacto seu, que o browser redireciona automaticamente. Também convém mencionar o GIF como objeto de exploração, exatamente a linguagem da web vernacular, e o facto da Lialina se apresentar como modelo de GIF animado, mas não temos tempo para enverdar por esse assunto. Contrariamente a esta rede fechada e de forma mais alargada, os artistas debruçam sobre a mediação e distribuição de conteúdos que se processa de forma aberta e concordante com a natureza derivativa da net, propícia à apropriação, ao uso e à recontextualização. Pode-se então concluir que, à medida que a internet reconfigura a cultura, o papel do artista também se reconfigura, ou como diz Virkant, torna-se interessado em comentar a produção cultural que o rodeia e em desenhar contextos em que outros utilizadores possam criar o seu conteúdo. Perdão. Isto leva-nos à discussão dos termos que emergem para situar a produção artística, influenciada pela internet, atendendo ao modo como esta se vai transformando. E nesse âmbito, evocamos a noção pós-internet, inicialmente proposta por Marisa Olsen, considerando a estabilização de sentido que adquiriu e a crítica que gerou, ao que Domenico Quaranta responde que, embora possamos ser críticos em relação ao termo, há que reconhecer que é uma parte integrante do que a internet arte se tornou. Nas palavras de Olsen, pós-internet não implica propriamente um depois ou um fim, mas sim uma arte a partir da internet, no sentido de produzir uma consciência crítica sobre a internet. Olsen revê a acessão inicial do termo, lançado entre 2006 e 2008, num texto de 2011, em que aborda como procurava evidenciar práticas, como o pro-surfing, assentos numa forma de apropriação que transcende a citação, pelo redirecionamento ou reposicionamento de propósito, repurposing em certa medida, que confere um novo valor, sentido e autoridade ao material apropriado. Antecedentes disso podem ser vistos na exploração das possibilidades da era Web 2.0 entre 2004 e 2005, em modelos de blogging colaborativo que prefiguram a ascensão dos surf clubs. Mas as práticas que Olsen procurava evidenciar
eram caracterizadas por uma estética copy-paste, copiar-colar, não é? Como funções comuns a qualquer sistema operativo, em torno da apropriação de conteúdos online, tanto como uma celebração ou, por vezes, como uma crítica da internet e da cultura visual contemporânea que nela emerge, usando GIFs, vídeos no YouTube, remixes e a estética da web vernacular, ou seja, jogando com material encontrado, disponível, algures na internet. Por exemplo, esta peça retrata a evolução da página de Slocum ao longo dos tempos, como uma espécie de retrato acelerado da alteração da experiência online, exatamente expondo um pouco os modelos de interface e como é que se vão transformando. E segundo Olsen, este tipo de trabalho usa e abusa de conteúdos disponíveis online, remisturando-os ou apresentando-os como uma lista de ready-mades pré-contextualizados. Mas a forma como o faz transcende essa noção na medida em que cada peça acaba por ter o potencial de entrar em diálogo com outra peça, criando uma terceira e por aí fora. Isso é talvez melhor sugerido nas diferentes versões que Oliver Larrick começa a explorar. Neste caso, eu não vou pôr som, mas dá para perceber pelo título que esta peça tem som, recolhe cerca de 50 excertos de vídeo amadores de plataformas de partilha como o YouTube, em que os utilizadores cantam a música do artista hip-hop 50 Cent. E desta forma, estas peças evidenciam a produção, a partilha, a constante reconfiguração e recontextualização das imagens e do seu valor, usando material encontrado, que, em certa medida, já é falso por natureza, ou já é derivativo. Portanto, as obras anteriores celebram e, simultaneamente, procuram questionar a experiência online e a cultura que vai emergindo com ela. E, em concordância, o termo pós-internet também se expande gradualmente a partir da sua acessão inicial. Isto para exprimir a forma como, perante a crescente ubiquidade, expansão da internet, se assume que esta passa a fazer parte integrante das nossas vidas, permeia todos os aspectos da vivência contemporânea, e também para evidenciar o modo como essa reflexão sobre a internet e sobre a cultura que emerge com ela também se manifesta além da internet, ou a transcende. Como acrescenta Louis Dulá, editor da revista Pool, o termo pós-internet reconhece que a internet art já não é estritamente baseada na internet, ou já não precisa de existir nela, mas designa qualquer tipo de arte que de alguma forma é influenciada pela internet e pelos mídias digitais. E pode ir além dela, como reforça Olsen, pode a transcender. Mas a acessão do termo também se expande à medida que é popularizado pelo crítico de arte Gene McHugh, que criou um blog com o mesmo nome entre 2009 e 2010. Mas enquanto Olsen procurou enfatizar a mudança entre fazer arte online para fazer arte que tira partido do ato de navegação, ou arte a partir da internet, McHugh concentra-se nas razões históricas e conceptuais dessa mudança, que atribui à transformação geral da relação entre a realidade e a internet à medida que a internet começa a absorver a realidade. Tal como ele diz, não importa aquilo que se faça, basicamente tem que se lidar com a internet, ou pelo menos reconhecer que ela existe. Assim, caracteriza-se a situação pós-internet como um momento em que ela é menos uma novidade e mais uma banalidade. Uma presença que já é um dado adquirido. Por sua vez, Artie Virkant caracteriza a arte pós-internet como um resultado do momento atual, inerentemente informado pela autoria ubíqua, pelo desenvolvimento da atenção como moeda de troca, pelo colapso do espaço físico na cultura de rede e pela infinita reprodutibilidade e mutabilidade dos materiais digitais.
E Virkant sublinha uma diferenciação histórica entre internet art, preocupada com a especificidade do medium, e uma abordagem conceptual que assenta mais nos métodos de circulação da arte, enquanto ideia, imagem, contexto ou instrução. E ele explora esse aspecto num ensaio e na sua obra, segundo a noção de objetos e imagem pós-internet, salientando que são desenvolvidos tendo em conta a sua materialidade particular, bem como uma ampla variedade de métodos de apresentação e disseminação. Portanto, situam-se entre esculturas físicas e imagens de documentação alteradas. Cada peça advém de um fecheiro digital, do qual existem inúmeras variações possíveis, que são posteriormente renderizadas, impressas e cortadas para criar impressões fotográficas que tenham a profundidade e a presença de uma escultura. As fotografias de documentação são, por sua vez, alteradas para não representar com precisão o objeto físico e gerar novas obras derivadas. Assim, a experiência da obra divide-se entre as suas múltiplas versões e formatos, e a documentação torna-se também uma obra separada. Portanto, segundo Virkant, o foco da criação artística pós-internet conjuga dois aspectos ou realidades fundamentais. Por um lado, a consciência de que nada é fixo. Tudo é outra coisa, ou seja, não há originais, não há cópias originais, e se há uma fonte, ela não tem mais valor que as diferentes instanciações que pode originar. Por outro lado, segundo Virkant, o segundo aspecto da arte depois da internet lida não com a natureza do objeto de arte, mas com a natureza da sua recepção e presença social. E remete para a noção mais alargada de uma cultura pós-internet que enfatiza a forma como a maioria da nossa produção e recepção cultural é mediada por tecnologias digitais ubíquas. Deste modo, essa produção sobrepõe redes de distribuição e também, em certa medida, ilude a etiqueta artística. Exemplos que exprimem o primeiro aspecto mencionado por Virkant, ou seja, questionam a originalidade, a reprodutibilidade, evidenciando modos de circulação. Podem ser vistos ou são evidenciados no trabalho, por exemplo, de Oliver Lyric e naquilo que ele chama versões, que constituem uma série de obras diferentes. Aliás, as versões de Lyric podem existir como uma série de esculturas, imagens retocadas, palestras, um PDF, uma música, um romance, uma peça, um vídeo, neste caso bastante explicativo do seu argumento principal, entre outras derivações e formatos. E focam a ideia, tal como está na narrativa que acompanha este vídeo, de que a imagem original está sob escrutínio, nas suas múltiplas versões atuais, sem que consigamos diferenciar original ou cópia. Perante a sua produção, reprodução e circulação, qual é a versão real e será que isso interessa? Exemplos que aludem ao segundo aspecto sublinham mais a proliferação de conteúdo online e, em certa medida, iludem um pouco a etiqueta artística, ou jogam com a sua diluição. Em última instância, podem-se diluir na internet e, ironicamente, passar despercebidos numa rede de distribuição ou passar despercebidos por se tratar da produção de objetos que não são, à primeira vista, percebidos como proposições artísticas. E constroem assim, como diz Virkant, novamente, em relação aos seus objetos, uma espécie de constelação de citações para serem novamente citadas e partilhadas. O que estamos a ver aqui, e talvez seja claramente identificável pela diferença nas imagens,
É uma série de imagens improváveis e bizarras, já não é o trabalho de Virkant, nem do Oliver Larrick. São imagens recolhidas através de uma navegação pelo Google Street Views, pelo artista canadiano John Raffman, tal como são apresentadas, e dá para ver ali, num Tumblr, uma página Tumblr que compila todas estas imagens, como também já foram compiladas num livro, reunindo estas diversas imagens que ele encontra tanto em blogs do Google Street View, como nas suas próprias pesquisas ou navegações ao longo do mundo pelo Google ou através do Google Street View. Portanto, e em certa medida complementando a ideia anterior, Domenico Quaranta também sublinha como muitas das práticas atuais iludem as redes de distribuição e etiquetas artísticas. Por um lado, assumindo que o meio artístico é apenas um dos modos de transmissão ou um canal de transmissão da obra. E que o valor e a aura passam a estar na replicabilidade e ubiquidade mais do que propriamente na unicidade. Ou seja, como diz Quaranta, um artefacto específico é apenas uma instância da obra e o meio artístico apenas um dos canais possíveis para a sua transmissão, circulação e recepção. E, a jeito de conclusão, podemos voltar a evocar a ideia inicial, primeiro, de que a evolução com a evolução da internet, há um reposicionamento crítico dos artistas em relação à mesma. E, em segundo lugar, a forma também como o termo internet passa de a sua primeira acessão como uma etiqueta artística para salientar o caráter de determinado tipo de obras, a um termo que começa a ter uma acessão um pouco mais alargada e passa a identificar uma condição cultural. Em relação à primeira ideia, Guthrie Lonergan sintetiza este fenómeno aludindo à mudança do perfil do artista numa tabela que contrasta a exploração utópica do medium na internet art inicial, a exploração do medium, seus limites, muito baseada no hacking, com a gradual adoção das suas pré-definições, o default, à medida que o artista começa a agir conforme os modelos instituídos, ou o regular use of technology, e de acordo com a forma como a internet molda a cultura. E esta tabela de 2007 situa-se também no momento de emergência e adoção de termos que, como explica Domenico Quaranta, rejeitam as etiquetas artísticas associadas ou baseadas num medium, como net art ou internet art, ou mesmo new media art, e procuram apontar para a internet enquanto referência cultural ou ambiente, mais do que propriamente um medium com que a arte se relaciona. Não é um medium para a arte, mas uma realidade ou fenómeno que a arte comenta. Portanto, se por um lado, inicialmente, o termo pós-internet situa a produção artística influenciada pela internet, mas que pode transcender a mesma, de acordo com a citação anterior, por outro lado, e talvez mais significativamente, o termo acaba por se estabilizar, referindo-se a uma condição mais alargada, que vai além da produção artística, por um lado, atendendo ao impacto que a internet tem na cultura. Ou, como diz Marisa Olsen, impacto que, naturalmente, vai além da própria arte. Como tal, enquadra qualquer produção cultural influenciada pela internet ou consciente da rede, que também é uma outra forma de tentar caracterizar estas práticas, consciente da rede desde a sua concepção e produção àquilo que é a sua disseminação e recepção.
Portanto, as manifestações concretas deste tipo de reflexão podem existir online e offline e frequentemente exploram o cruzamento destes contextos e procuram até exprimir a crescente diluição e convergência do mundo digital e material. Ou, como conclui Marisa Olsen, a generalização da internet é tal que determina a universalidade da condição pós-internet, como momento atual. Tudo é sempre já pós-internet. Assim, recorrendo aos argumentos de David Barry no livro Post-Digital Aesthetics, Art, Computation and Design, podemos concluir que, vindo do contexto explicitamente artístico, o termo pós-internet associa-se a outras tentativas de definir o presente, à medida que as infraestruturas computacionais se alastram e intensificam. Pode então ser interpretado como um sintoma específico de uma estética e condição pós-digital, como um termo que, por sua vez, procura assinalar tanto a ubiquidade da computação como a sua inevitabilidade e aponta também para a necessidade de uma postura crítica em relação a esse fenómeno, dada exatamente a velocidade com que a realidade se altera e que, em certa medida, provoca uma determinada resistência à reflexão e à teorização. E assim concluo. Bibliografia, para quem quiser. Não sei se tem de imediato alguma questão. Bom. Sim. Interessa-me neste aspecto, principalmente a questão historiográfica. Nós conseguimos olhar para trás e para a herança da Dada e conseguimos discriminar Duchamp, conseguimos discriminar os que participam do mesmo movimento. Conseguimos, no início da NetArt, discriminar também os artistas dos primórdios, aqueles que indicaram um caminho que, como a professora acabou de indicar, tiveram estas ideias e que criaram uma retórica, este movimento artístico. Contudo, chega a um ponto em que nos inserimos nesta, vou designar, meme culture, e em que a autoria é completamente dissolvida. Deixamos de ter um nome ao qual anexar as obras, ao qual anexar os memes, as imagens, qualquer género de produção artística que caia sobre esta designação da pós-internet, desta condição, e passamos a ter só objetos. Como é que se faz história dessa maneira? Como é que se registra? Como é que olhamos para isso e, quer dizer, fazemos uma história sem nomes, sem sujeitos, uma história apenas de temas? Bom, questão complexa, confesso, e se calhar há várias vias para responder. A mais direta, e pegando logo naquilo que foi discutido hoje, é pegar na frase que foi dita hoje de manhã e que eu subscrevo completamente, que é: não há relação com a arte sem teorização. Portanto, tem que sempre haver um discurso que acompanha a imagem. Um dos aspectos que o Virkam está também a tentar pôr em jogo é exatamente esse. Chega a afirmar que, em certa medida, nesta cultura, a imagem acaba por se sobrepor completamente, ou a representação acaba por se sobrepor completamente ao discurso que a acompanha. Exatamente por todas estas formas de circulação. No entanto, ou seja, uma das coisas que é muito explorada e comentada, sobretudo, por estes artistas, é exatamente essa diluição de fronteiras. Mas continua a haver contextos de legitimação, não é? E, sobretudo, contextos de atribuição de valor. Sejam eles espaços físicos,
entre paredes, sejam eles outros espaços em que há uma discussão presente e latente. Não sei se respondi de uma forma demasiado abstrata. Não, entendo. Quer dizer, parte muito daquela ideia do Foucault, de fazer da transdiscursividade, da questão de criar um discurso, e o que importa é mais o discurso do que o próprio autor, do que quem o diz. Entendo que parta desse sentido, mas ao mesmo tempo, enfim, é o fim das tabelas. Deixamos de ter tabelas nos museus, passamos a ter apenas a imagem, a representação. Eu não acredito que a autoria seja completamente apagada. Eventualmente pode não ser tão celebrada em certa medida, aliás, há um discurso desde há muito tempo e mesmo desde os primórdios sobre isso. Há um exemplo muito engraçado que eu não tive tempo de mostrar, da Eva e do Franco Mattes, em que dizem que um curador os confundiu com o Jodi, o casal Jodi, e que eles basicamente, em vez de esclarecer o equívoco, decidiram fazer uma peça ao estilo de Jodi. Ou seja, eu acho que isso entra no discurso. Não quer dizer que seja completamente anulado. Continua a existir, pode não ter o mesmo tipo de celebração, ou não ser o elemento em que está focado o valor, eventualmente. Mas não me parece que haja uma anulação completa da autoria, porque a anulação completa da autoria implica deslocalização. E com deslocalização, quando não há um discurso a que nós possamos agarrar, ancorar uma obra, também não lhe conseguimos atribuir um valor e um sentido definitivo, não é? Ok. Obrigado. Não há mais questões? Uma questão, de acordo com o ali naquela linha do anonimato, não é? Que é uma das coisas que, enquanto utilizadores de internet e não como artistas, nos faz uma certa confusão, não é? Não saber quem é que está do outro lado, a dizer o que seja, não é? E depois falar da celebração do autor, não é? É uma coisa estranha, porque acabamos por estar numa sociedade que quer uma certa individualidade, eu faço isto, mas depois também caminhamos para a zona do anonimato, que é esta história de construção. Porque no início, quando se começava a construir coisas na internet, nós associávamos a engenheiros, a designers gráficos, depois a seguir aquela pessoa que faz uma pesquisa e que pensa sobre essa pesquisa passa a ser autor, artista, mas depois, como se apropria de várias coisas, de várias pessoas, é um autor que tem um anonimato e parece-me, embora considere todo este pensamento que foi aqui exposto bastante interessante, uma grande confusão ainda, porque é tudo muito novo, e que estamos a tentar arrumar as coisas para lhe darmos um certo sentido, não é? Porque há tantas coisas em oposição entre o autor, o anonimato, o que é arte, antes era designer gráfico, agora é artista, porque pensou sobre o assunto. Não sendo que há assim, digamos, que estamos ainda numa fase pouco esclarecida para depois conseguirmos arrumar as coisas, ou não? Estamos a tentar arrumar as coisas, mas parece assim uma arrumação um bocadinho forçada. Sim, novamente, há várias arrumações possíveis em relação... Há vários aspectos que se podem mencionar. Um que tem a ver exatamente com a forma como, nos primórdios da internet, exatamente havia essa, com todas as expectativas que traz de espaço democrático, de construção livre com alcance global. Há muita gente que começa, é muito típico da altura, basicamente,
encontrar designações um pouco encriptadas ou pseudónimos e por aí fora. Mesmo a olealina não se chama exatamente olealina, embora isso pareça um nome comum. Jody é uma confluência dos dois nomes. Pronto, há variadíssimos exemplos, não é? Exatamente, porque isso tem a ver com uma certa carga ideológica que está por trás da utilização do Medium, não é? E quase como uma afirmação de que é o espaço tão democrático de que exatamente qualquer pessoa pode ser artista, qualquer pessoa pode fazer com que a sua produção e as suas propostas artísticas tenham um alcance global. Obviamente, hoje em dia isso já não acontece dessa forma, exatamente porque esta visão muito utópica da internet e muito democrática, em certa medida, já foi desfeita ao longo dos tempos, não é? E com ela caíram também este tipo de estratégias. Se calhar de uma encriptação do nome do autor, se bem que a autoria nunca desaparece completamente. Ela pode estar diluída, ela joga-se com ela, ironiza-se com ela, não é? Mas ela existe sempre como referente, é impossível de desaparecer. Mas há outra questão, há o outro lado da questão, por exemplo, que é um dos aspectos que o Domenico Quaranta também sugere, embora não aprofunde assim tanto, que é o facto de muitos dos artistas que... ou seja, há várias formas de dizer isto. Uma forma é o próprio termo pós-internet, não é? E exige para tentar situar um pouco um determinado tipo de produção artística atual. Ao mesmo tempo, alarga-se, porque se começa a ver que, se calhar, o contexto dessa reflexão é muito mais alargado do que aquilo que inicialmente se procurou situar. E então passa a definir um pouco o que dissemos, condição universal, um momento, uma produção cultural que é mais alargada, que é a produção estritamente artística e por aí fora. Nesse sentido, o Domenico Quaranta também fala, ou sublinha o outro lado da questão, que é muitos destes artistas, sejam ou não etiquetados segundo este termo, não é? Encaixem ou não nesta noção, a verdade é que se movimentam em vários contextos. E acabam por utilizar vários, ou seja, tal como ali também apareceu sublinhado, acabam por perceber que um canal artístico mais tradicional, se calhar, é apenas um dos meios possíveis para fazer circular o seu discurso, não é? Menciona alguns coletivos que, entretanto, também já desapareceram e, sobretudo, esta diluição de fronteiras, eu diria mais diluição entre contextos de atuação, ou seja, uma mesma pessoa, um mesmo autor, basicamente atua em diferentes contextos. Portanto, se quisermos ir para as classificações mais tradicionais, mistura aquilo que é a sua produção a nível de design e legitimada num contexto de design com aquilo que é a sua produção artística, entre, por exemplo, a participação em comunidades de hackers ou desenvolvimento de software e coisas do género, não é? Portanto, não há só uma diluição daquilo que é o reconhecimento de uma obra, porque ela basicamente passa a circular em contextos diferenciados, não é? E há também, se calhar, a perda de uma figura mais isolada apenas num contexto de atuação com fronteiras extremamente balizadas. Não sei se... Sim, eu percebo. Acaba por ser, digamos que artistas anteriores que utilizavam a internet já faziam isso em variedíssimas áreas já há bastante tempo, não é? Estes novos, digamos, artistas acabam por usar outro método também, não é?
calhar ainda há alguma necessidade depois de trazer para a tridimensionalidade, para o ambiente de quatro paredes ainda, etc., como foi o caso dos elementos que nos foi mostrado. Mas depois acaba por ser engraçado porque qualquer pessoa pode pegar uma obra, alterá-la minimamente, sei lá, fazer uma bolha vermelha em cima de qualquer uma dessas obras e eu fazer uma série que passa a ser a minha série baseada nessas imagens que já foram buscadas de outras pessoas, não é? Sim, este é relativamente desconcertante, não é? Este exemplo. Uma pessoa fica a olhar para isto, obviamente, sem contextualização. Voltamos sempre àquela questão, que é qual é o discurso que está por trás disto? Que é, se calhar, a conjugação mais básica, mais grau zero, de elementos vernaculares da web e a sua exposição em 3 frames, não é? Imagens estáticas que basicamente andavam por todos os sites da web inicial ou com a lógica do GIF animado, não é? Portanto, em certa medida, uma das coisas que está a ser também exposta, parece-me, no trabalho do Virkant, desculpem, tenho sempre este problema com a pronunciação é essa diluição. É que estamos na cultura em que vemos a imagem à superfície, não é? Portanto, comenta-se exatamente esse fenómeno, joga-se com ele, integra-se esse fenómeno na obra, com imagens que são versões ad infinitum de uma qualquer possível imagem de que nunca se conhece um original. Mas é tudo muito novo, não é? Não sente isso? Para nós conseguimos definir, eu não sei, eu sinto que... A evolução é tão rápida que a reflexão, que é exatamente isso que também diz o... Se calhar daqui a 10 anos esta reflexão, como nós estamos tão dentro da situação e queremos de alguma maneira entendê-la, nós arranjamos uma reflexão que nós possamos aceitar para entender. Mas que depois, se calhar daqui passados 5 anos, esta mesma reflexão foi muito superficial e nós depois acabamos por ver outras coisas de outra maneira, não é? Eu sinto que é uma coisa como se está a passar tão agora, ainda não há uma forma clara de entender. Não sinto isso. Sim, com certeza, exatamente, e daí ter puxado pelo argumento do David Barry, que não vem propriamente do mundo artístico, mas basicamente tem um livro sobre a filosofia do software e está interessado em comentar os fenómenos contemporâneos que advêm exatamente da ubiquidade das tecnologias digitais. É exatamente isso, ou seja, há uma série de termos e mesmo, pronto, a discussão não foi muito aprofundada a esse nível, mas cada vez que se lança ou que se propõe no meio do discurso o termo pós-internet, acaba por se narrar toda a sua história. Como surgiu, como foi revisto, quem é que o comentou, com as datas e tudo mais. Exatamente porque ele é instável, é impermanente, está em evolução. Aquilo que ele definia inicialmente, segundo a proposta da própria pessoa que o lançou, era uma coisa que foi começando a ser comentada, não é? E a ganhar outro tipo de estabilidade, outro tipo de sentido, ou a estabilizar outro tipo de sentido. Mas sim, sem dúvida, há uma série de termos, Internet Aware, After the Internet, para evitar as críticas também, se calhar um aspecto que pode ser visto como mais superficial, um argumento que às vezes é lançado a esta etiqueta e a ideia de materialização, não é? De transcender a internet, é que basicamente é um argumento para entrar na galeria. E, entrar nas 4 paredes, ou seja, muitas vezes é cuidadosamente elegida uma ligeira diferenciação deste pós-internet,
uma demarcação para não ficar logo, não ser logo engolido pelo tipo de crítica que surgiu em relação a esse termo. Até porque o termo parece um pouco precoce, porque a internet é uma coisa tão jovem ainda, e do ponto de vista técnico, as velocidades que não vai ser necessário muito tempo para que as velocidades disponíveis permitam fazer coisas tão extraordinárias que, se falar de pós-internet nesta fase, embora o termo se calhar não seja para ser levado à letra, não é? Mas é um pouco precoce. Mas aí é que é preciso ser cuidadoso e é o argumento ou a justificação que, no fim de contas, toda a gente dá de formas diferentes. O termo pós não é para ser entendido como depois, num sentido literal. Inicialmente, a Marisa Olsen falou do termo pós-internet como qualquer coisa que não acontece necessariamente online. Não acontece na internet, não acontece durante o tempo, durante a experiência online. Mas, gradualmente, isso foi, obviamente, ganhando outro sentido. Pós, em certa medida, e por isso é que eu fiz uma associação final ao pós-digital, que é um termo que vem de outro contexto e de uma reflexão mais alargada, em certa medida começa a ser entendido como a internet é um dado adquirido, é incontornável em termos culturais, tudo passa pela internet, pelo menos no mundo ocidental, não é? Tenhamos consciência disso ou não. Portanto, este pós é, tal como ela diz, no sentido de já é uma realidade incontornável, parte integrante da nossa vida, da nossa cultura. Portanto, já não é um momento de ruptura, já não é uma revolução, é efetivamente um dado adquirido que tem que ser reconhecido como tal e comentado como parte da cultura. E tem que se desenvolver uma consciência crítica de como é que exatamente a internet molda a cultura e surgem coisas como as fotografias com efeitos Snapchat da Cindy Sherman que nós vimos há bocado. Eu só tinha uma... Força. Não, eu por acaso nós cruzámos sem saber no meio desta... E a questão é perceber um pouco até o gesto da Cindy Sherman, quando ela faz e abre a conta Instagram, ela dispensa de facto, e há pouco falámos disso, ela dispensa de facto o espaço do museu. Talvez o museu tenha que ir buscar, se quiser, mas há aqui uma questão que é a própria legitimação. Como é que o museu entra e como é que a arte, a net arte, volta ao espaço do museu? Como é que em última instância, a instituição artística e o espaço do museu adquire, não é? ou tenta materializar, expor e conservar a própria net art? Porque isso não, também entra na equação, não é? Estava a perceber, também entra nesta equação, que depois é, em certo sentido, aquilo que permite depois também montar uma historiografia, porque aliás nós vemos aí a materialização no espaço da galeria e tem um valor mercado, não é? Como é que certo. isso se define? Não tenho aqui nada que sirva. Não sei se a Cindy Sherman está a vender aquelas... não faço ideia. Ela está só a ganhar seguidores por enquanto. Isso sempre foi uma questão, obviamente, não é? Sobretudo, aliás, um dos melhores exemplos que eu vejo de alguma coisa funcional a esse nível é, se calhar, a antologia de net art da Rhizome. Porque, efetivamente, conseguem emular o funcionamento do Netscape, recuperar algumas páginas, pô-las a funcionar, e nós conseguimos ter a experiência que se tinha na altura de determinadas obras. Há outras obras que existem até à atualidade, obviamente, mesmo a Form Art Competition está completamente funcional online, só que os botões, obviamente, têm um ar de design flat, atual, contemporâneo, vá. Mas voltando à questão que há vários espaços, no fim de contas, para fazer esta sedimentação, não é? Das obras.
E, obviamente, tudo aquilo que é material, que é imaterial, mas não é, quer dizer, imaterialidade é uma palavra difícil neste contexto, porque há muita materialidade por trás disto, mas há, sobretudo, a evolução tecnológica, não é? E o facto de, muito rapidamente, as obras, por exemplo, se nós formos uma tentativa de tentar de andar por si próprio a navegar obras de NetArt dos anos 2000, quer dizer, não precisamos estar no século passado, podemos estar neste século, é uma frustração de links partidos e coisas disfuncionais, que obviamente se alguém não as reconfigura, recupera, atualiza, elas ficam completamente perdidas, disfuncionais, de certa forma. Outras não. Mas eu acho que comecei a derivar e que já nem sequer me lembro qual era o sentido inicial da pergunta. Não era uma pergunta, era um comentário. Estava só, porque na verdade o que acaba por acontecer é que a NetArt reconfigura o próprio museu e obriga-o a descobrir novas funções, em última instância, como colecionar. Exato. Como preservar, como deixar que os links não se partam, não é? Tipo, em última instância. Sim. E há muita coisa a ser feita a esse nível que obviamente é difícil porque é muito exigente em termos técnicos. Em 1940 o MoMA faz o seu primeiro departamento de fotografia, não é? Tipo, agora está a fazer o seu primeiro departamento de NetArt. Basicamente é essa... É isso. Mas eu gostava de colocar também uma questão. Bem, a integração da vida na técnica foi, digamos que, uma grande utopia artística das vanguardas, guiada por crenças emancipatórias. Hoje a integração destes dois polos é plena com a internet, mas é também geradora de cenários asfixiantes. Não é? Jonathan Crary, por exemplo, publicou um livro recentemente em que explana e analisa, não é, como é que a internet nos coloca a trabalhar permanentemente e assombra até o sono, não é? Esse resquício de paz ou de sossego. Como é que esta geração que trabalha e que lida diretamente com este médio pensa, equaciona, se é que equaciona esta Acho que não consigo ter aqui no bolso algum exemplo que vá diretamente à questão. Talvez um pouco uma antecipação disso. Por exemplo, a Eva e o Franco Mates, muito antes das redes sociais, eles fizeram uma espécie de... uma coisa que podemos até considerar performativa, de certa maneira. Porquê? Porque eles estou a ver aqui, onde é que estará isso? Que era o life sharing. Como é que eu vou pôr isto? De que eu só tenho uma imagenzinha, mas acho que dá. Oi. Life sharing basicamente foi partilhar. Ela desapareceu, mas pronto, eu já mostro. Foi partilhar, obviamente, de uma forma um bocadinho com a estética da altura, tudo aquilo que era o conteúdo do seu computador pessoal. Em tempo real, contas bancárias. Estávamos noutra altura, não é? Isto... obviamente, hoje em dia seria extremamente perigoso, se não suicida, fazer uma coisa deste género. 2000, 2003. Que é, em certa medida, quase uma antecipação, não é? No fim de contas, do potencial para qualquer coisa acontecer na internet. E que me parece que está aqui muito patente, não é? Com esta coisa extremamente arriscada de se exporem durante 3 anos, acho que foi, sim, exato, ali, 2000, 2003. Deixarem aquilo aberto, obviamente, a quem quisesse ir buscar coisas ao computador deles. Pronto. Como é que há outras... hoje em dia,
quer dizer, vocês hoje estão todos a receber e-mails sobre privacidade por causa das leis de proteção de dados e tudo mais. Eu acho que, assim, obviamente, eu neste momento realmente não tenho assim nenhum exemplo, daqui a 15 minutos vou pensar que estupidez, havia isto e isto, mas entramos numa discussão infindável se começarmos então a entrar nesse filão. Aliás, esta conversa, se calhar, em certa medida, é muito generalista, porque, obviamente, dentro desta lógica de pós-internet, nós teríamos agora que identificar várias derivações e várias temáticas e tendências que daí surgem. Portanto, isso é, obviamente, uma das questões mais cruciais e reais da atualidade. Mesmo o vídeo da... Style também já vai por aí, sim. Não é? Embora de uma forma muito focada na dimensão visual, mas depois começamos a entrar nas lógicas, por exemplo, da ofuscação de dados. Há uma data de projetos que joga com isso, mas que alguns estão mais próximos de projetos artísticos, outros não são necessariamente projetos artísticos, são, se quisermos, sociais. Ou seja, porque há o desenvolvimento de toda uma série de pequenas formas de, basicamente, conseguir fazer esse tipo de ofuscação para ganhar alguma privacidade, ou não é privacidade, porque acaba por funcionar mais como diluição na net. O que é que me posso lembrar? Precisava de pedir ajuda ali. Realmente, neste momento. Mas há tanta coisa. Eu tenho mais uma pergunta, que é, mas se calhar já devia estar a acabar, podemos falar depois, mas estava a lembrar, há pouco também mencionei isso muito ao de leve, e eu conheço um ou outro projeto que já começa a ir à Deep Web para materializar a coisa. Estou a ir muito mas eu queria perceber até que ponto é que, para além da contrafação, não é? E de fazer um mercado de arte deep, não é? Se existe, se conheces algum arte deep web. Um dos melhores exemplos, quer dizer, e mais conhecidos também, é o Random Darknet Shopper dos Median Group Beatnik, que aliás foi uma peça que eles apresentaram numa exposição e agora já não me recordo de todos os detalhes da história, mas basicamente o Random Darknet Shopper basicamente era um softwarezinho que eles criaram e que ia à Darknet a comprar coisas com dinheiro de bolso em Bitcoin. Pronto. E basicamente essas coisas depois eram trazidas e expostas e faziam parte integrante, começavam a fazer parte integrante da exposição. E a dada altura, já não me recordo exatamente de como é que foi, mas houve um processo qualquer exatamente por causa do tipo de itens que o Random Darknet Shopper estava a comprar. Portanto, surgiu a questão de se podia processar um software. Pronto. E eu diria que esse é dos projetos, assim, à primeira, sei lá, só pensando em termos imediatos, mais eloquentes em relação a determinado tipo de questões que se podem levantar, não é? Quando se começam a explorar esses lados da web e exatamente toda... Ou seja, estamos perante situações que se calhar não têm uma forma de lidar com elas ainda estabilizada. Voltamos ao mesmo, é um bocado rápido, é uma evolução um pouco rápida
e às vezes a provocação de determinadas situações, que foi exatamente isso que eles fizeram, não é? É que vai despoletar uma estabilização, não é? Não havendo mais questões, podemos dar por concluída a apresentação de Luísa Ribas e dar por concluída também este dia intenso de conferências em torno de uma questão que ainda hoje nos deixa muitas dúvidas e ainda bem que o deixa. Gostaria de agradecer a vossa presença, mais uma vez ao Museu Coleção Berardo e muito especialmente, lá está, aos oradores pela excelência de conteúdos que trouxeram aqui ao longo do dia de hoje. Muito obrigada. Até ao próximo.